Olá, meu nome é Maria Eduarda Lima dos Santos. Eu estou cursando o primeiro semestre da faculdade de licenciatura em Pedagogia e hoje eu vim falar um pouco sobre o que eu compreendi sobre a disciplina Economia Política, que foi ministrada pelo professor Célio Ribeiro Coutinho. E durante a minha fala eu vou tomar por base a seguinte frase, que é a exploração da classe trabalhadora na sociedade capitalista e a possibilidade de uma possível emancipação humana. Eu vou começar falando sobre as correntes econômicas, como a corrente liberalista. Ela é uma corrente econômica, política e social que surgiu em torno do século XVII, junto com um grupo de teóricos políticos que asseguravam uma luta estrutural e política contra o antigo regime em oposição à monarquia absolutista. O principal teórico dessa corrente foi Adam Smith, que o intuito dele era acabar com a monarquia absolutista e criar estados legais. Com isso, um filósofo bastante conhecido, que é John Locke, ele instituiu um pensamento da justnaturalidade, em que o ser humano ele possui sim direitos naturais, como direito à vida, à liberdade, à terra e etc. E além desse pensamento de John Locke, declara também que não deveria existir um sistema opressor que deixasse os indivíduos, mas que eles deixassem os indivíduos livres para viver e construírem o que eles quisessem, sem alguém estar mandando, alguém estar lá em cima. Eles seriam livres para fazer o que eles quisessem. Em torno desse conceito surgiu também o liberalismo econômico, que foi fundado pelo principal teórico dessa corrente, que foi Adam Smith, como eu havia falado anteriormente. Ele abraçava a ideia de que o Estado ele deveria ter pouca participação na economia e que haveria uma mão invisível no mercado econômico, que agiria ajudando a economia sem precisar de qualquer interferência externa. Já a corrente neoliberalista, que era uma doutrina socioeconômica que resgatava os ideais antigos do liberalismo, pregava a pequena participação do Estado na economia e a sua exclusão no mercado. Eles lutam pela política do bem-estar social, uma das normas básicas da sociedade democrata. Foi também uma ferramenta usada no keynesianismo, na qual foi um sistema que relatava que o setor privado não é capaz por si só de garantir uma estabilidade econômica. Então, para ele, uma intromissão do Estado na economia iria fazer com que as leis trabalhistas crescessem a fim de aumentar o mercado consumidor e ajudar com o vazamento da produção das fábricas, indústrias e etc. Na qual o seu objetivo era esse, de potencializar os lucros dos empresários privados. E para concluir a minha fala sobre as correntes políticas e econômicas, vou falar agora do marxismo, que foi uma doutrina política que foi desenvolvida pelos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels, que através das suas ideias, eles queriam agregar os pensamentos socialistas da época e queriam uma sociedade com direitos iguais, na qual não haveria classes sociais e todos iriam trabalhar em conjunto. Eles queriam organizar seus pensamentos para elaborar uma teoria econômica socialistas para poderem colocar realmente em prática. Como, por exemplo, na área da economia, eles pretendiam extinguir a burguesia e dar separação das classes sociais. Acontecesse, deveria ser por meio de uma ditadura. Então, eles deram o nome de ditadura dos proletários. Dos proletários. Iriam dar um ponto final na supremacia burguesa.
e na parte da superestrutura e da infraestrutura, que no caso era o Estado, os sistemas jurídicos, capitalistas, as mídias, religiões e etc. Para que isso assim fosse criada uma sociedade justa e com igualdade. Na antiguidade, no tempo das tribos, dos tribais, o seu modo, a organização da sua sociedade era de forma homogênea e indivisa, na qual todos trabalhavam em conjunto, para que juntos eles recebessem uma recompensa igual. Eles queriam uma sociedade igualitária, né? Eles viviam nisso. Então, com o tempo, foram criadas hierarquias devido ao privilégio de classes. E no trabalho apareceram formas de servidão, de escravismo. E as terras, que antes eram de uso comum, de uso de todos, passaram a ser administradas pelo Estado. E institutos criados para legitimar o novo regime de propriedade. É aí que entra o capitalismo, que é um sistema político, econômico, que tinha como base lucro e acúmulo de riquezas da sociedade. Sistema que até hoje, nós vivemos. Eles são donos das propriedades privadas dos meios de produção, na qual nós, proletários, que somos trabalhadores, vendemos nossa força de trabalho em troca de uma remuneração. Remuneração essa que é tão pouca para tão grande trabalho que fazemos. Eu vou dar o meu exemplo. Eu trabalho 8 horas por dia. Vou ao trabalho 7 horas da manhã e saio às 11 para o almoço. De 7 horas às 11, eu vou fazer ali o meu trabalho necessário, que eu ali vou produzir o equivalente para o meu valor, para o meu salário. Então, quando eu volto, que é às 13 horas, e fico até às 17 horas, já é o tempo excedente, que é aquele que extrapola o tempo necessário de trabalho. Tempo no qual é fonte de mais valor. Em relação a esse mais-valor, ou mais conhecido como mais-valia, segundo Marx, o capitalismo ele pode obter ele em duas maneiras. A primeira, que é através do aumento da jornada de trabalho, uma vez que a produção realizada no tempo, além do suficiente para produzir o valor equivalente ao que for pago pela força de trabalho, que representa o quê? O trabalho excedente e a mais-valia, que nesse caso é a mais-valia absoluta. E o segundo é através do aumento da produtividade dos trabalhadores contratados, gerando o que Marx denominou de mais-valia relativa, quando há alguma melhoria das condições de produção, avanço tecnológico, por exemplo, aumento da produtividade. Eles pensavam assim, então, que produzindo mais em menos tempo e diminuindo-se a quantidade de tempo socialmente necessário da força de trabalho, transferindo para aquela mercadoria, então, portanto, ela se torna mais barata. E quando isso ocorre com os bens de consumo, de que os trabalhadores necessitam para a sua subsistência, o valor da própria força de trabalho, que é medida pelo valor do necessário para se manter vivo e operante para o trabalho, também diminui, visto que menos trabalho social será necessário para reproduzir a força de trabalho. Então, assim, na minha opinião, nós, proletários, trabalhadores, temos que abrir o olho, porque a gente fica tão alienado com esse valor de ter aquilo para nos manter que a gente não percebe o quão grande é a nossa exploração, a exploração que a gente vive. Porque nós, trabalhadores, a gente ganha o mínimo. A gente nunca ganha o total do que a gente vende. Porque se a gente ganhasse o total que nós vendemos, ia ser muito. Não ia ser só um salário
desculpa a palavra, megero, como é 1.100, que muitas vezes não dá para sustentar nada, porque às vezes é só uma pessoa que trabalha só para ganhar aquilo e às vezes só serve para pagar as contas. Então, temos que, para acabar com isso, para a gente ter a nossa emancipação humana, para ser tudo igualitário, sem as classes, diferença de classe, temos que nos unir em congressos, conselhos, em sindicatos para buscarmos nossos direitos, porque temos sim direitos e devemos sim correr atrás deles. E é isso. Obrigada. E antes de terminar, essa disciplina ela foi de extrema importância para o meu aprendizado na questão de abrir a minha visão para essa questão, né, da exploração, que muitas vezes não, sempre somos explorados realmente, tanto na nossa jornada de trabalho quanto na questão da produtividade, de produzir mais para lucrar as empresas, né? E eu quero já agradecer ao professor Célio por abrir essa visão, né? Corremos atrás, sim, deixarmos de ser alienados, de querer ganhar tão pouco. Pelo muito que trabalhamos, temos sim que buscar atrás dos nossos direitos. E desde já, eu já agradeço e obrigada.